Olá, galerinha do primeiro ano, como vai vocês? Vamos aí para a função novamente, aula 2, módulo 2, e nessa aula a gente vai trabalhar com a definição de função. O que é uma função? Vamos lá, a situação que envolve a relação. O que é relação, pessoal? Toda vez que a gente trabalha com função, a gente vai estar relacionando duas situações. Na tabelinha aí, está relacionando tempo e distância. Quando você vai fazer uma caminhada, se você não enrolar, quanto mais tempo você caminhar, maior será a distância do ponto inicial. Você partir da sua casa, vai caminhar meia hora. Com essa meia hora de caminhada, se você for se distanciando da sua casa, sem fazer o retorno, sem fazer círculos, você vai ter uma distância bem grande em linha reta. Claro que se você também fizer o percurso rodando, você vai estar lá medindo também a sua distância. Então é mais ou menos o que tem aí na situação. Tem a relação em que a distância percorrida pelo automóvel é dada em função do tempo, ou seja, quanto mais tempo esse automóvel percorrer nessa estrada, maior será a distância do ponto de partida. Isto é, a distância percorre depende do intervalo de tempo, a distância percorrida. Cada intervalo de tempo considerado corresponde a um único valor para a distância percorrida. Dizemos então que a distância percorrida D é função do tempo. Acompanhe aqui na tabelinha, 0,5 t hora é a famosa meia hora. Em meia hora, esse carro percorreu 45 km. Em uma hora, 90 km. Atente-se aqui, meia hora, uma hora, é o dobro. Dobrou também a distância. Em uma hora e meia, 1,5 t hora, uma hora e meia, ele percorreu 135 km. Em 2 horas, 180. Novamente aqui mais fácil para identificar. Uma hora em 2 horas, que é o dobro, dobrou também a distância. Ou seja, o tempo t vai fazer com que a distância aumente. Se você percorrer aí 3 horas, vai ser 90 vezes t. Se você percorrer 4 horas, vai ser 90 vezes t. E assim por diante. Então aqui há uma relação de dependência. E na verdade função é isso. Aqui a definição geral de função. Dados dois conjuntos não vazios, ou seja, que cada conjunto tenha pelo menos um elemento. Uma função de A e B é uma regra que indica associar, atente-se aqui agora, cada elemento x pertencente a A, ou seja, cada elemento do primeiro conjunto, geralmente é A e B, mas pode ser C e D, mas é olhar sempre o primeiro conjunto. Cada elemento do primeiro conjunto tem que estar associado a um único elemento do segundo conjunto. Olhando as setinhas aqui, o que acontece? Para ser função, tudo isso aqui é relação. Se ligou um elemento de A para B, já é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Para a relação ser uma função, é necessário que cada elemento do primeiro conjunto esteja associado a um elemento do segundo conjunto. Cabeças, para não se atrapalhar, olha sempre o primeiro conjunto. Partir setinha de cada elemento é função. Se partir duas setinhas do elemento, não é função. Se sobrar um elemento do conjunto A, não será função. Então, olha apenas para A para não confundir. Lá no primeiro item, 2 foi ligado a 0, 3 foi ligado a 1, 4 foi ligado a 2 e 5 foi ligado a 3. É função? Sim, pois todo elemento do conjunto A foi associado a um único elemento do conjunto B. Partindo para o segundo exemplo, segundo item. Logo de cara, o que aconteceu com esse zero que eu estou apontando? Do outro lado não tem problema. Olha o lado de cá, só olha o primeiro conjunto. Sempre é A e B, repito, não pode ser C e D, X e Y. Você vai olhar de onde partiu a setinha. A setinha indica que esse elemento, por exemplo, 1 está associado a 0, 2 está associado a 1, 3 está associado a 2. E o que aconteceu com 0? Sobrou. Se sobrou cabeça, o que acontece? Não será função, é apenas uma relação. Lá em cima, no item C, você tem 2 com 0, 5 com 0, 10 com 0 e 20 com 0. Geralmente o pessoal cai na casquinha de banana e diz que aí não é função. Atenção, é sim função, pois todo elemento do conjunto A foi associado a um elemento do conjunto B. Professor, e o que acontece com 1 e 2? Sobrou na parada, neguinho. O que acontece aí é função, sim, porque todo elemento do conjunto A foi associado a um de B. Não tem problema se for apenas o 0. Partindo para o C, D, desculpe. Por que não é função? Já vou escancarar. Por que não é função? 0 foi com 0, beleza. 9 com 3, beleza. 4 foi com menos 2. Até aqui estava bom. Mas quando o 4 também foi para 2 positivo, ele está associado a dois elementos. Então aqui, pessoal, não é uma função. Então, recapitulando, letra A é função, letra C é função e lá embaixo as duas não é função. Aqui não é função por conta do 0, não foi associada a nenhum de B.
E aqui não é função por conta do 4, porque ele foi associado, mas foi associado a 2. Tem que ser associado apenas a um elemento do conjunto B. Agora a gente vai ver alguns exemplos para fechar essa aula. Diga se é ou não uma função. Vamos lá. Ele não colocou números, a gente fica tentado apenas as bolinhas. Para ser função, esses 4 elementos de A têm que estar associados a um de B, independente de quem seja. Pode ser todo mundo com o primeiro lá, não tem problema. Jogando as setinhas aí, primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro, quarto com quarto. Partir uma setinha já é relação, mas para essa relação ser função, é necessário que todo elemento do primeiro conjunto esteja associado a um elemento do segundo conjunto. E aconteceu isso. É função. Outro exemplo. Primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro, quarto com quarto. O que aconteceu com esse quinto? Sobrou. Ah, professor, mas só não tinha como. Não, tem, podia ser o quinto com o primeiro, o quinto com o segundo, o quinto com o terceiro, o quinto com o quarto. Podia ser com qualquer uma dessas situações. Mas acontece que como aí esse elemento sobrou, essa relação não é função. Repito, toda relação, nem toda relação é função, mas toda função é relação. Então, nesse caso, essa relação não é função. Vai ser relação? Já é. Partir uma setinha. Para essa relação ser função, todos de A têm que ser associados a um de B. Olha lá. Primeiro com primeiro, segundo com primeiro, terceiro com primeiro, quarto com o primeiro. Geralmente o pessoal se confunde aí porque viu tanta setinha para o B. Não tem problema. Se esse elemento B ficou com a galera toda do A, não tem problema. Olha sempre para o primeiro. Se todo elemento de A foi associado a B, é sim uma função. Para fechar, só mais um exemplo. Caros e caras, para ser função aí, só vai ser função se esse primeiro elemento, esse único elemento na verdade, tiver apenas uma setinha para lá. Se tiver mais de uma setinha, já não é mais função. Vamos lá, um com o primeiro. Se parasse aí, seria função, mas vai mais, olha. Olha, ele teve 4 setinhas. Ah, professor, para não ficar sozinho lá, tal. Não. Essa relação não é função. Para ser função aqui, só deveria partir uma setinha do conjunto A, porque no conjunto A só tem um elemento. Obrigado, caros alunos, e até a próxima, se Deus quiser.